Olá, queridos. Boa tarde, boa noite a todos. E agradeço a visita em nosso canal. Aqui já estamos. Começando mais um programa JS Diálogo para Campinas e todo o Brasil. Que a paz de Deus esteja com todos. Hoje a reflexão da mensagem aqui no nosso programa é com o nosso amigo Marcelo Ferreira, pastor preletor. Meu amigo, como vai o senhor? Boa tarde, boa noite, meu amigo. Nós estamos bem, graças a Deus. É uma satisfação muito grande poder aqui estar e o meu coração está alegre de poder estar compartilhando esse momento com o amado irmão e também com o nosso amado público. Amém. Escuta essa oportunidade de trabalho na empresa Campinas Fogo. Ajudante geral. As atividades lá. Fazer massa em betoneira, fazer pequenas soldas simples, pastilhar forno, manusear forno, carga e descarga de utilitário, tem que ser sexo masculino acima de 18 anos, com ou sem experiência. Oferece treinamento. Resumindo, ajudar na produção dos fornos. Anote o número aí, ó. 19 989 4660 89. Repetindo. 19 989 4660 89. Hoje o abraço vai para Vanderlei Fúcsia, que mora no bairro Jardim Novo Campos Elísio, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Eliane Ferreira, que mora no bairro Santa Genebra, Campinas, São Paulo. O abraço é uma maneira da gente lembrar quem está nos assistindo. Eu, como eu comentei no programa anterior, quando era menino, eu ligava muito na rádio, pedindo um abraço para mim, rádio evangélico, né? Abraço para mim, ou para os amigos. E o locutor, aí o que acontecia? Passava-se um tempo interessante, ele mandava lá, né, o abraço, e passava 15, 20 dias, ele lembrava, ele mandava de novo o abraço para mim, que nem eu falei também, eu pedi abraço para os amigos também, pedi um hino lá, uma música. Então, o sinônimo do abraço é mais ou menos isso aí. Aqui você ainda não pode ligar ainda, né? Mas pode deixar no comentário o bairro de onde você mora, cidade e estado. Você não pode colocar só a cidade e o estado no comentário. E aí é só alegria. Meus amigos, e continua também o sorteio do Pix de R$ 1.000. Então vá lá no nosso canal, se inscreva, escolha no comentário um número de 1 a 5 mil. Quando bater 2.000 inscritos, vamos sortear o Pix de R$ 1.000. Não quer deixar o número seco? Pode deixar um amém lá, um glória, o número, a questão do nome também, que eu falei aqui anterior do abraço também, o nome. Nome e sobrenome na questão do abraço, né? Bairro, estado, cidade e estado. Então é mais ou menos isso. A gente está fazendo um teste de um link para, tipo, nesse link que vai estar lá na descrição também, vai estar os números disponíveis. Aí você pode clicar nesse link e ver o número que está disponível. Está fazendo um teste com o rapaz que está montando para a gente. Porque não precisa do seu lá embaixo, lá que começou numa competição do pastor, acho que é Assis, o nome dele, não vou lembrar agora, sobrenome não sei o que é Assis. Aí ali fica uma coisa mais legal. Lembrando também que quando esse site tiver ok mesmo, firmado, vai valer mais o que está ali que escolheu. Porque se escolher repetido, o que está ali que eu vou dar uma verificada é o que vai sair. Ou vai ter que refazer uma situação ou outra. Mas de primeiro momento, a questão, o segredo é escolher o número lá no comentário, deixar o like, se inscrever, que é o primeiro ponto, e compartilhar. Pastor Marcelo Ferreira, Romanos 5:16 relata: o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem, pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. Meu amigo, discorra um pouco sobre esse versículo. Certo. O texto de Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo ele vai fazer uma analogia entre Adão, que representa a humanidade caída, e Jesus, que representa a humanidade que foi remida, que hoje se encontra em uma posição aceitável diante da vista do Senhor. No verso do número 16, ele diz que o dom que foi recebido através do Senhor Jesus Cristo é muito maior do que a ofensa na qual o pecado causou na vida do homem,
pelo fato de estar desobedecendo uma ordenança do Senhor ainda no Jardim do Éden. Um pouquinho mais abaixo ele vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Pela ofensa de um só homem, a morte, ela reinou sobre todos os homens, por conta de somente uma ofensa. Mas não é assim no dom gratuito em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque com a obediência de um só homem, toda a humanidade que vive em uma condição de pecado, ela pode ser redimida. Então todas as ofensas ela pode ser perdoada. Agora nós podemos pensar que somente uma pessoa, não vou fazer comparação de uma outra pessoa, eu falo de mim. As minhas ofensas, as que eu consigo e tenho percepção, são inúmeras. Faltaria materiais para que eu pudesse descrevê-las de forma escrita. E todas estas ofensas, elas foram perdoadas pelo Senhor Jesus Cristo. Agora, podemos imaginar juntos as ofensas de toda a humanidade, correto? Que foi causada pela desobediência, consequentemente com a entrada do pecado. Então, todo esse cenário de pecado, todo esse cenário de ofensa contra a santidade de Deus, ela é cobrida através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, e em Jesus nós recebemos a justificação, que é o nosso pecado sendo perdoado e nós sendo colocados diante da vista do Senhor em uma posição de aceitável. Pensa, pastor Marcelo. Só um minutinho, já voltamos aqui. Escuta essa oportunidade de compra. Montana Sport utilitário completo. Ano 2011, rodas de liga leve, 180 mil km, 1.4, engate, som, alarme, freios ABS, flex, toda revisada. R$ 43 mil. Contato 19974 11 29 11. Ligue ou mande uma mensagem, WhatsApp. Toda empresa, loja precisa ter um utilitário ou pode adquirir para trabalhar com frete. As fotos vai estar passando aqui na tela. Pastor Marcelo, qual a mensagem para essa noite? Meu amado, hoje nós temos uma mensagem a ser apresentada aos nossos amados ouvintes, que se encontra em Romanos, capítulo número 7. Eu achei interessante porque está dentro do mesmo contexto do versículo na qual nós acabamos de fazer a abordagem. Nós vemos aqui em Romanos, capítulo número 7, no verso 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Meu amigo, é interessante que no versículo de número 23 de Romanos, ele vai dizer que todos pecaram e destituído está da glória de Deus. Ou seja, o homem hoje, que ainda não foi alcançado pela graça, não se rendeu à proposta de salvação em nosso Senhor Jesus Cristo, ele se encontra em uma condição de pecado. E nessa condição de pecado, ele está destituído da glória de Deus, ou seja, ele não pode ter comunhão com o Eterno. Mas em que momento ele perdeu essa comunhão com o Eterno? Em que momento ele pecou? É uma abordagem teológica quando nós dizemos que existe um pecado original, pecado que ele está ligado com a consequência que sobreveio e desenvolveu mais pecados no coração humano. Quando nós olhamos ali, ainda em Gênesis, nós vemos que o homem ele desfrutava de uma íntima comunhão com Deus. Mas como alguém que desfruta de uma íntima comunhão com Deus, ele é afetado pelo pecado. Observa que até ali o homem ele ainda não tinha conhecimento dessa natureza pecaminosa, dessa perversidade que há por conta da corrupção do pecado. Mas aqui nós vemos, meu amigo, no verso de número 23 de Romanos 3, que eles foram destituídos da glória. Ou seja, antes do homem desobedecer a Deus e estar nessa condição de pecado,
o homem vivia em um estado pleno de comunhão com Deus, aonde o pecado ele não poderia afetar o homem. Por quê? Porque ele estava envolvido com a glória de Deus. Então o pecado ele não tinha poder para chegar até o homem. Mas como que o homem então foi alcançado? Nós podemos ver ali no diálogo entre Eva e a serpente que ela não chega fazendo uma abordagem, digamos assim, forçada. Ela entra de uma forma sorrateira, ela conquista a confiança ali de Eva, começa a expressar o argumento dela na qual ela tem ali como objetivo convencer a Eva. Então nós observamos que através dessa atitude, Eva ela foi perdendo essa intensidade, né, de comunhão com Deus. Ela foi descendo o seu nível espiritual. É assim que o pecado atinge hoje quem já se encontra em uma posição aceitável diante de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que o pecado atinge a vida do homem que já foi salvo em Cristo Jesus. Primeiro vem o pecado de forma sorrateira, de forma camuflada, na qual o homem de Deus, por falta de vigilância, ele vai se entregando àquela oferta do pecado. E ele vai descendo do seu nível espiritual. Então, quando ele está em um nível espiritual que ele pode ser atingido, então o pecado é consumado. Por isso que o texto de Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória. Ou seja, nesse estado de glória o pecado não poderia alcançar. Mas, nesse estado inferior na qual agora o homem se encontra, o pecado envolve o homem de tal forma que passa a dominá-lo. Em um outro texto ele vai dizer que o pecado ele escraviza o homem. O homem não tem condições agora de se libertar da condição na qual ele está. Por quê? Ele desceu do seu nível espiritual. Ele está em um nível inferior. E nesse nível inferior, ele perdeu a comunhão com Deus, ele não consegue mais se conectar com o Eterno. Nós vemos ali, quando Adão ele faz uma tentativa frustrada de retomar ao seu estado de glória novamente, na qual ele se encontrava com Deus antes do pecado, ele tenta ali fazer uma escada para subir novamente para o seu nível espiritual, quando ele tece ali em forma de vestimenta folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Observamos que a atitude de Adão, a tentativa de Adão é uma tentativa frustrada. Por quê? Porque não funcionou. Porque o estado que ele está é um estado inferior. Então nós podemos observar aqui também outro ponto teológico, que Deus é sempre aquele que dá o primeiro passo para que o homem seja salvo. Então, meus amados, esta oferta de salvação que hoje é ofertada a você através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo a nossa fé cristã, esta oferta ela teve todo um cenário, teve toda uma preparação para que hoje pudesse ser ofertada a você. Então não foi um improviso de Deus, uma gambiarra santa, em um momento na qual ele, puxa vida, o homem pecou e agora o que eu faço? Não, teve toda uma preparação, teve todo um planejamento para que hoje esta oferta pudesse chegar até você e você então ser salvo dessa condição pecaminosa e ter-se comunhão com Deus. Você tendo agora essa comunhão com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 5, no verso número 1, vai dizer que nós, sendo justificados por Deus, nós agora estamos em uma condição de paz com Deus. Veja bem, quando o homem aceita essa oferta de salvação no Senhor Jesus Cristo, a condição dele muda. Em Colossenses, capítulo número 1, verso de número 13, vai dizer que este homem ele é arrancado do império das trevas e trazido para a preciosa luz do Filho do seu amor, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Observamos que o fato dele ter aceitado essa proposta de salvação coloca ele em um estado de glória. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 2, ali no verso de número 16, ele vai dizer que nós temos a mente de Cristo. É interessante, nós temos a mente de Cristo. Mas por que nós temos a mente de Cristo? Porque nós fomos regenerados, nós fomos justificados, nós fomos adotados como filho e nós passamos pelo processo de convenção.
E por isso nós hoje temos a mente de Cristo. Por quê? Porque nós agora nos tornamos um habitante do Espírito Santo de Deus. Antes a lei do pecado regia o meu coração. Hoje quem rege o meu coração é o Espírito Santo de Deus. E somente no Espírito Santo, tendo o Espírito Santo de Deus, é que eu tenho essa capacidade de estar conectado com Cristo, ou seja, de estar recebendo diretamente de Deus a orientação para a minha vida. Nós também vemos ali em Colossenses capítulo número 3, verso número 2, até o verso número 5, que um conselho do apóstolo Paulo para que nós venhamos estar pensando nas coisas que são do alto. Porque aquilo que é terreno, aquilo que é humano, as obras que a nossa natureza pecaminosa produz, não agrada a Deus. Ou seja, a minha tentativa de conectar-se com Deus a parte do Senhor Jesus Cristo é uma tentativa frustrada. Porque o Senhor não recebe nada que vem de baixo, se antes não vier dele. Vem dele, habita em nós e nós o ofertamos novamente como uma oferta de gratidão, como uma oferta de paz, que é ali aquele momento na qual nós temos de comunhão com Deus, não somente em nossos períodos de oração, mas todos os dias da nossa vida, a todo instante. O escritor dos Hebreus vai dizer que nós temos a liberdade de se achegar até o trono da graça, com ousadia, com confiança, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está lá, ele venceu, e ele intercede por nós. E nós temos essa condição de termos a mente de Cristo, de pensar nas coisas que são do alto. Em Efésios, capítulo número 2, verso número 6 e 9, vai dizer que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Observa que tudo está ligado a Cristo. As minhas obras de generosidade, a parte do Senhor Jesus Cristo, diante de Deus, é como o trapo de imundícia, diz Isaías. Então eu preciso de estar conectado com Cristo para que eu possa ter comunhão com o Eterno. É interessante que, nesse contexto, também o apóstolo Paulo fala a Timóteo, na primeira epístola a Timóteo, no capítulo número 1, verso de número 5, que Cristo é o único intermediador entre Deus e os homens. É aquele que nos conecta com Deus. E nós vemos aqui, meu amigo, que ele fala: porventura, o pecado, ele... Na verdade, ele fala aqui: porventura, a lei é pecado? A lei não é pecado. A lei é santa e é boa. Há quem pense que a lei ela foi entregue, ela foi desenvolvida somente ali em Êxodo, capítulo 20, onde Moisés sobe ali ao monte e tem toda aquela manifestação, trovões, relâmpagos, aquela nuvem densa, aquela manifestação divina de Deus ali no monte. E alguém pensa que essa lei ela foi entregue somente naquele momento. Mas, se nós analisarmos, veja bem, parte de um princípio que Deus é justo. Correto? Se Deus é justo, não há como ser justo se não existe lei. Entendeu? Então, veja bem, partindo de um princípio que Deus é justo, essa lei, ela sempre existiu no coração de Deus. O homem, quando estava no seu estado de plenitude e comunhão com Deus, ele desfrutava de um relacionamento íntimo. Pelo fato dele não ser afetado pelo pecado, ele não conhecia a contradição da vida pecaminosa, com efeito, a contradição da vida em obediência dentro dos parâmetros da lei. Quando ele tem conhecimento do bem e do mal, ele perde o seu estado pleno, ele vai para uma condição inferior. E agora ele quer reconectar-se novamente, mas as suas tentativas são frustradas. Até que Deus vem e faz ali uma reconciliação com o homem e ensina o homem a como ele deve se comportar diante da condição de pecado. E Deus, ele começa a descortinar o seu plano de salvação diante aí das revelações
desde o Antigo Testamento até na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Durante esse período, o homem ele vivia sob a lei. Em Êxodo, capítulo número 20, o homem recebe a lei escrita. E é interessante que aqui no verso... Vamos prosseguir aqui. No verso de número 9, ele diz: outrora sem a lei eu vivia. Por que ele diz outrora sem a lei eu vivia? Se eu acabei de falar que a lei ela sempre existiu. Observamos que quando o homem ele perde o seu estado pleno, ele desce para um ambiente inferior, ele agora vive de acordo às coordenadas do pecado. Acontece ali uma morte espiritual. Então, ele não consegue ter um hábito de vida segundo a lei de Deus, que é santa, que é justa, que é boa. Ele vive sob a lei do pecado. Um pouquinho mais adiante, ele diz: mas sobrevindo o preceito, ou seja, sobrevindo a lei escrita, a ordenança, o padrão de vida na qual eu devo seguir, olha o que acontece. Reviveu o pecado e eu morri. Porque agora ele descobre o seu estado miserável na qual ele se encontra. Não é diferente a vida de uma pessoa que tem um estilo de vida sem ter nenhum compromisso com o eterno. Ele vive uma vida dissoluta, na promiscuidade, e ele não tem nenhum ressentimento acerca disso. Por que não tem? Porque a lei que rege a vida dele é a lei do pecado. É na sua consciência, que nós temos ali como a consciência como um tribunal interior, ele sabe que as práticas na qual ele vive não é correta diante de Deus. Mas ele não tem um conhecimento pleno do querer e da vontade de Deus para a sua vida. A consciência dele apenas aponta para um Deus transcendente e na qual não se agrada daquele estilo de vida. Mas ele não vive sobre os cuidados da lei de Deus, porque a lei que rege a vida dele é a lei do pecado. Quando o homem é alcançado pela graça, salvo em Cristo Jesus, ele agora recebe um novo padrão de vida para viver. E agora começa o seu grande desafio, que é o desafio da santificação. Nós temos a santificação estado, que é aquela na qual o Senhor nos tira das amarras do pecado, do império das trevas, nos traz para a sua preciosa luz. E temos também a santificação processo, que é aquela santificação diária, a constante santificação, para que nós possamos desfrutar de um relacionamento com o Eterno através do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós agora estamos em um estado superior àquele estado que antes nós nos encontrávamos, quando nós fazia todo tipo de... tinha um estilo de vida na qual não agradava ao Senhor. Então começa o desafio. Por quê? Porque a lei que quer governar os nossos membros, o nosso corpo, é a lei do pecado. É tanto que o apóstolo Paulo vai dizer que o bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E por quê? Porque a natureza pecaminosa, ela desenvolve comportamentos. E a nossa vida, durante um bom tempo, nós vivíamos dentro desses comportamentos sem ter nenhum tipo, digamos, de ressentimento. Para nós era um estilo de vida e era bom. Mas agora nós conhecemos a graça no Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que aquele estilo de vida estava nos levando para o abismo. E então nós recebemos a proposta de salvação no Senhor Jesus Cristo para que nós não venhamos estar sendo condenados pela própria lei do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Mas em Cristo Jesus nós temos o dom gratuito que é a vida. E para que nós pudéssemos ter vida, nós agora precisamos morrer para o pecado. E quando que nós vamos morrer para o pecado? Quando nós aceitamos a proposta de salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma luta interior, há um grande desafio, mas através da palavra nós podemos ser santificados. E veja bem,
no verso de número 1 do capítulo 8, ele vai dizer: agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se porventura, você que está ouvindo esse podcast, você está vivendo sob alta pressão de condenação sobre a sua vida, por conta das acusações do adversário, creia que no Senhor Jesus Cristo há salvação, a restauração. E todos aqueles que estão em Jesus, nenhuma condenação pode agora estar condenando a esta pessoa. Nós estamos aqui nesta tarde, nesse finalzinho de tarde, para dizer para você que ainda há esperança. Em João, primeira epístola de João, capítulo de número 1, no verso de número 8, verso de número 9, vai dizer que se nós confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, e o seu sangue nos purifica de toda a iniquidade. Ainda há solução. Boa palavra, viu, pastor Marcelo? Que Deus abençoe grandemente o senhor e a família do senhor, né? Marcelo Ferreira, pastor preletor, casado com Graziele Ferreira, congrega na AD Belém, Jardim Icaraí, Campinas, São Paulo. Reside no bairro Jardim do Lago, continuação. Campinas, São Paulo. Meu amigo, se o irmão pregar fora, deixa o contato do irmão pregar nas igrejas aí. Maravilha. Meu contato pessoal é 19 993 17 12 38. Eu peço que, se porventura você deseja me convidar para estar ministrando uma palavra na sua congregação, ou de repente em uma reunião de família, numa confraternização, você pode estar me procurando com antecedência para que a gente possa ajustar uma data e eu consiga atender você. Lógico, sobre orientação do meu querido pastor Herculano Gomes, um grande homem de Deus. Quer mandar um abraço para alguém, agradecer? Eu agradeço primeiramente a Deus por esta rica oportunidade de aqui poder estar. Agradeço a Deus pela minha família, a minha esposa Graziele, meu filho Marcelo Henrique, que tem sido aí grandes investidores no meu ministério. Também o meu querido pastor Herculano, juntamente com a sua família, e toda a igreja do Jardim Icaraí, toda a AD Belém do Campo de Campinas, receba meu abraço de gratidão e que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando e que nós possamos prosseguir de fé em fé até que nós venhamos estar alcançando a plenitude da nossa santificação, que é receber do nosso Senhor Jesus Cristo o corpo glorificado na sua vinda. Essa é a nossa esperança. Amém, bênção. Para finalizar aqui, mandar um abraço também para Matheus Eusébio, que mora na cidade de Singer, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Evandro Oliveira, que mora no bairro Vida Nova, Campinas, São Paulo. Nos ajude nessa caminhada se inscrevendo e compartilhando. Tamo junto na caminhada para o reino. Até a próxima.